Então, galera, continuando, nós estamos aqui na afirmação da letra B, tá? Então, a afirmação da letra B é a seguinte: a interseção C menos B, ok? O início ele é o mesmo da letra A, tá? Então, a gente vai aproveitar essas informações. Ó, a interseção C já está aqui, a interseção C, diferença B, já está aqui também, ok? Então, nós temos como resposta fechado em 5, fechado em 7. Agora, o que a gente precisa fazer para saber se isso é verdade ou não? Comparar com a segunda parte do sinal de igual, que é o C menos B, ok? Que tem no conjunto C, que não tem no conjunto B. E aí, ó, eu desenhei aqui para vocês. Conjunto C, fechado no 0, fechado no 7, que nós temos aqui, e o conjunto B, aberto no menos 1, aberto no 5. Quando ele fala a diferença, ou seja, C menos B, que é o que a gente vai fazer aqui agora, o C menos B é o que eu tenho na reta C que eu não tenho na reta B. Então, ó, o espaço que eu começo a ter apenas na reta C e não na reta B é esse daqui, ó. Começa a partir do 5. Só que o que acontece? Como nós estamos fazendo a diferença, o 5 ele aparece na reta C, mas ele não consta na reta B, ok? Ó, o intervalo aqui na reta B ele é aberto. Então, toda vez que o intervalo é aberto, o número ele não entra na nossa contagem, beleza? Então, o 5, por mais que ele apareça aqui na reta C, ele não consta nela, ok? Na reta B, perdão. Ele não consta nela, ele consta na de cima. Então, o intervalo é fechado no 5. E até o 7, que é onde termina a reta C. Ok? Então, isso é uma verdade. Opção, resposta da questão número 5, letra B. Ok? Então, a gente não precisa nem fazer C, D e E, porque a letra B já é a opção correta. Agora, número 6. A diferença A menos B sendo A. E aí ele me deu um intervalo, tá? Vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos para a próxima. Ó, questão número 6. Meu conjunto A é esse daqui. Ok? Já vou direto, tá? A gente ganhar tempo. Fechado no menos 4. Fechado no menos 4. E fechado no 3. Então, aqui está o meu primeiro intervalo. Fechado no menos 4, fechado no 3. Meu segundo intervalo, que é o B, fechado no menos 2, aberto no 5. Então, intervalo B, fechado no menos 2, ok? Menos 2 é maior do que menos 4, tá? Então, por isso que ele está à direita do menos 4 e aberto no 5. 5 é maior do que 3, então ele vai estar à direita do 3, tá? É aquela noção que eu falei com vocês em sala, que vocês precisam ter na hora de fazer essas questões, tá? Vamos lá. E ele quer a diferença B. O que eu tenho na reta A que eu não tenho na reta B? Aí eu olho para a reta A e vejo qual é o espaço da reta A que eu tenho, que eu não tenho na reta B. Então, ó, ele começa aqui no menos 4. Intervalo fechado, ok? Então, o menos 4 pertence à reta A e termina aqui no menos 2. Só que o que vai acontecer? Esse intervalo no menos 2 vai ser um intervalo aberto e não fechado. Por que isso? Porque o menos 2 eu tenho tanto no A, não é isso? Quanto no B. Então, o menos 2 ele não pode entrar na contagem porque eu quero apenas os elementos que eu tenho na reta A e não na reta B. O menos 2 eu tenho nos dois, tá? Então, por isso que o intervalo ali no menos 2 ele é aberto e não fechado. Vamos agora, número 7. Vamos lá.
Questão número 7. Aí a gente já está quase terminando a nossa correção. Dados os conjuntos A. Ó, vou desenhar tudo aqui. A fechado em 1, aberto em 3. Conjunto B. Aberto em 2. Fechado em 9. Ele quer que eu calcule a união B, a interseção B e a diferença B, tá? Respectivamente. Então, vamos lá. A união é tudo, tá? Então, ó, a união B vão ser os extremos, de ponta a ponta das retas, tá? O extremo à esquerda e o extremo à direita. Então, ó, eu tenho fechado em 1, fechado em 9. Ok? Então, não preciso nem ficar quebrando muita cabeça para calcular a união desses dois conjuntos. O extremo à esquerda e o extremo à direita fecha a união, tá? Agora, a interseção desses dois conjuntos. A interseção B. Ou seja, o que eles dois têm em comum? E eu já fiz o desenho ali de propósito para a gente conseguir visualizar isso, tá? Então, ó, o que eles têm em comum? Qual é o espaço que eles têm preenchido, tanto na reta de cima quanto na de baixo? Esse intervalo entre 2 e 3, ok? Intervalo aberto entre 2 e 3. Então, ó, aqui também vai ser aberto em 2, aberto em 3. E, por último, A menos B. Olhando as duas retas que eu coloquei ali, o que eu tenho apenas na reta A que eu não tenho na reta B? Ó, do 1 até o 2, ok? Sempre atento ao detalhe da diferença, porque às vezes o intervalo que está aberto, como na resposta ele pode ficar fechado, o intervalo que está fechado, na resposta ele pode ficar aberto. Então você precisa analisar para poder saber qual é a resposta final ali, tá? O 1, que eu só tenho na reta A, ele permanece com o intervalo fechado, ok? E ele termina aqui, ó, nesse espacinho do 2 aqui. O 2 eu tenho no A, mas eu não tenho no B, porque o B, o intervalo ele é aberto, tá? Então, o intervalo entre 1 e 2, só que esse 2 aqui, ele vai ser fechado, ok? Porque ele consta no A, mas ele não consta no B, porque o intervalo da letra B é um intervalo aberto, tá? Então, o número não entra na contagem. 8. E aí a gente encerra a nossa correção dessa revisão. Se o número de elementos da união, então eu tenho que a união de A com B tem 15 elementos, o número de elementos de A são 7 e o número de elementos de A interseção B são 3. Então ele pede para que eu determine o número de elementos da interseção B menos C. Então vamos lá. Eu preciso saber quantos elementos tem em B, né? Então, ó, eu tenho 15, quando eu uno os dois, eu tenho 7 elementos apenas no conjunto A, e eu tenho na interseção deles 3 elementos, tá? Então, qual é a ideia? Quando eu vou juntar tudo, eu preciso descontar aquilo que eles têm em comum. O que isso quer dizer? A união é a mesma coisa que o número de elementos de A mais o de B, menos o que eles têm em comum, tá? E eu creio que até vocês, conforme a gente já foi trabalhando, vocês se familiarizaram com isso. Então,
o número de elementos da união é igual ao número de A mais o número de B menos o número da interseção A menos B, tá? E aquilo dali é o que a gente já vem fazendo. Lembra quando a gente tem os diagramas, que a gente começa sempre pelo meio? A gente começa pelo meio e a partir disso vai descontando para saber os outros valores. É o que eu estou fazendo aqui, tá? Só que ali tem uma fórmula, uma expressão que eu vi que até alguns, quando fizeram o trabalho, colocaram essa fórmula lá, tá? Então, por mim não tem problema nenhum a gente usar ela aqui agora. Então, ó, 15, que é o número da união, é igual a 7 mais o número de B menos a interseção, que são 3 elementos, ok? Então, aquilo dali, uma continha básica, tá? 7 tira 3 dá 4, ok? Então, 15 é igual ao número de B menos 4, menos não, mais 4. Esse 4 vai mudar de lado, então eu tenho que o número de elementos de B é igual, 4 vai para o outro lado e vai diminuindo. Então eu tenho que o conjunto B tem 11 elementos, ok? Só que preste atenção no seguinte, o conjunto B ele tem 11 elementos e aí ele vem dizendo, e ele quer que eu determine B menos A. Vamos lá. O conjunto A, apenas o conjunto A, tem 4 elementos, tá? 7 é contando com o que ele tem repetido aqui, beleza? O B tem 11 elementos, tá? Só que aqui a gente está entrando também na questão dos elementos repetidos ali, beleza? Então, ó, o número de elementos que B ou apenas B tem são esses 11 elementos, ok? O número de elementos de A, 7, contando com o comum. O número de elementos que B tem, 11, contando com os elementos em comum. Ou seja, para saber quantos elementos apenas B tem, eu preciso descontar o que eles têm em comum, tá? 11 menos os 3 que o conjunto tem em comum, tá? Espero que tenha dado para entender isso aqui. Os valores que a gente está achando são os valores totais, contando com o meio, tá? Com o que eles têm em comum. É aquilo que a gente veio fazendo nos diagramas. Quando a gente tinha os valores, aqueles valores representavam tudo, tá? Elemento B, o que B tem a ver com A, o que B tem a ver com C, o que B, A e C tem em comum, tá? Então a gente precisa descontar para saber quantos elementos apenas o conjunto B ele tem, tá? Então, ó, 11 menos 3, a gente encontra aí como sendo a nossa opção letra B, 8 elementos, tá? Então aqui, ó, 8 elementos que eu tenho apenas em B e não tenho em A, beleza? Então, galera, encerramos por aqui, espero que tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês e a nossa prova já é terça-feira, então estudem a revisão, a primeira e a segunda revisão. A primeira sobre conjuntos, tá? Focado em conjuntos, união, interseção, diferença, complementar, pertence ou não pertence. E essa segunda revisão, que é a revisão sobre intervalos, e também na revisão de intervalos a gente trabalhou essa ideia de conjunto. Beleza, galera? Então, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa prova. Tchau, tchau.